Olá, turma. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o assunto novo que é lenda e mito, né? Coisa que vocês mais gostam, contar lenda para o professor e contar mito, né? Tem cada mito aí. Então vamos lá, gente. O mito é uma narração de caráter fantástico, normalmente protagonizada por personagens sobrenaturais e heróicos, sendo usada para explicar fatos da realidade e fenômenos naturais, que não eram compreendidos pelos povos antigos, certo? Então vamos supor que aconteceu um terremoto. A ciência na época, né, não era desenvolvida, então eles não sabiam o que causava o terremoto. Então, para explicar aquilo, só podia ser os deuses, né? Os deuses estavam zangados. Vamos supor que um vulcão entrou em erupção. Também, um castigo dos deuses, castigar aquela cidade, aquele país. Então, isso ia se tornando, com o tempo, um mito, né? Este tipo de narração procura explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma comunidade ou civilização, com a utilização de simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis, misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que existem de fato, certo? Confira a seguir as características dos mitos. Então vejam só. Deixa o prof já pegar aqui para poder anotar. Possui caráter explicativo e simbólico. Então ele vai explicar um fato, né, natural, não por meio da ciência, mas por meio de uma história contada, certo? Então por isso que ele é explicativo. Busca explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens como deuses e semideuses. Olha só, deuses e semideuses. Aonde que eles acreditavam muito em deuses e semideuses, né? Na Grécia e na Roma antiga. Então o prof já está dando a dica aí para vocês, prestem atenção. Explica a realidade por meio de suas histórias sagradas, que não possuem embasamento para serem aceitas como verdade. Essa última parte aqui, ó, explica a realidade por meio de suas histórias sagradas, que não possuem embasamento para serem aceitas como verdade. Como o professor falou, no passado a ciência não era desenvolvida, né? Então tudo o que acontecia naquela época era castigo dos deuses, era culpa dos deuses. Uma plantação morreu, uma plantação toda, né? Foi castigo dos deuses. Ou então se foi um ano muito produtivo, né? Que teve bastante produção, a terra estava fértil, não teve seca, então é porque os deuses estavam contentes, né? Então prestem atenção aí, gente. A mitologia agrupa todos os mitos de uma determinada comunidade ou civilização. Dentre os mitos mais populares estão a Caixa de Pandora, os mitos dos deuses, né, que deram nome aos planetas do Sistema Solar. Certo, gente? Então vejam só. Quando o professor fala em mito, pensem lá, né, na mitologia grega. O que vocês poderiam estar falando da mitologia grega? Hércules, Zeus, Apolo. Ó, várias dicas. Várias dicas. Já as lendas, né? As lendas são relatos folclóricos. Prestem atenção aqui, ó. Relatos folclóricos. O prof até deixou para destacar. Transmitidos oralmente, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Estão vendo que aqui, ó, acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Então a lenda ela não vai explicar para a gente o terremoto. Ela não vai explicar para a gente um vulcão que entrou em erupção. Isso não é lenda, tá? As histórias são fantásticas e são criadas com elementos de ficção que podem ser baseadas em algum acontecimento histórico. Então presta atenção. A principal diferença da lenda para o mito, né, é que a lenda são relatos folclóricos, certo? E o mito ele tenta explicar um acontecimento natural por meio de histórias fantásticas envolvendo deuses e semideuses. As lendas são contadas ao longo do tempo e podem ser modificadas pela imaginação das pessoas. E por este motivo,
uma mesma lenda pode ser diferente em uma população e outra, adaptando-se às circunstâncias de cada comunidade, né? Então, por exemplo, como o Brasil é muito extenso, né, gente? O Brasil é muito, muito extenso. Vou pegar como um exemplo a história do Saci Pererê. Aqui no sul ela é contada de uma maneira, para castigar as crianças mal educadas. Lá no norte ela já é contada de outra maneira, certo? Então, as lendas elas mudam de região para região, ok? Este tipo de narração costuma servir para explicar algum acontecimento histórico ou de uma determinada comunidade. Então, muita atenção aqui, ó, determinada comunidade. Também possui um caráter literário e existem livros com este tipo de história, né? Confira a seguir as características das lendas. Mistura dos fatos com fantasia ou ficção, certo? Faz parte da tradição oral. Os fatos reais e históricos servem como suporte a histórias, né? Fatos reais. Então vamos supor que vocês vão contar uma lenda de Apiúna. A Apiúna, então, é um fato real. A cidade realmente existe, que vai dar suporte à história, à lenda que vocês vão contar, certo? Por serem repassadas oralmente, sofrem mudanças ao longo do tempo. Então a lenda muda de um lugar para o outro, ok? Prestem atenção no que vocês irão fazer agora. O professor até deixou aqui para a gente ter uma boa conversa oitavo ano. Em vermelho bem destacado. Observação, fazer a caneta, né? Tem muita gente fazendo a lápis, é difícil de ver. Então o professor está descontando quem está fazendo a lápis, porque eu não consigo corrigir. Como é que eu vou corrigir uma coisa que eu não consigo ver? E toda folha que o professor manda para vocês, toda tarefa, eu coloco lá, fazer a caneta. Então estejam cientes que quem está fazendo a lápis está sendo descontado. Textos iguais serão desconsiderados. Ultimamente está vindo algumas atividades bem parecidas, se não iguais, até os erros de português. Vamos supor que tem uma pessoa que eu sei que ela escreve certo, mas ela colocou um erro de português igualzinho a outra pessoa. O modo de falar ali está igualzinho a outra pessoa. O erro de concordância plural e singular está igualzinho a outra pessoa. O professor lê tarefa por tarefa. Eu acho que vocês estão achando que o professor não faz. E eu estou desconsiderando, tá? Quero ver na hora que o professor fechar a média depois, alguns vão ter alguma surpresa. Então preste atenção no que vocês irão fazer. Escreva um mito que seja de seu conhecimento e uma lenda local. A lenda deve ser própria da localidade ou da cidade de Apiúna. Não adianta vir com a desculpa, professor, eu não conheço nenhum mito e tal. Que vocês têm aula de história desde o primário. Desde o primário. O mito está muito relacionado à aula de história, então usem a imaginação, usem a memória. O professor deu dica antes, né? Mito, mitologia grega, deuses, Zeus, Apolo, semideuses, Hércules, o cavalo que voa, como esqueci o nome, então Pégaso. Então prestem atenção, são mitos, né? Então vocês vão escrever um mito que seja do conhecimento de vocês e uma lenda local. A lenda, se vocês já têm conhecimento, beleza, vocês podem fazer. Se não, vocês podem pesquisar com o pai, com a mãe, com um amigo, com alguém que tenha parentesco ali, uma lenda da localidade, né? A lenda deve ser própria da localidade ou da cidade de Apiúna. O professor já escutou algumas lendas ali do Gravatá, algumas coisas sobrenaturais que aparecem e tal. Isso são lendas, então isso vocês vão descrever na folha. Novamente aqui, ó, textos com nível de oitavo ano, pois está vindo cada um horrível. Não são todos. Não são todos. E vocês sabem, vocês conhecem os colegas de vocês. Tem texto ali maravilhoso. Agora tem cada texto, né? E o professor, ó, não irei mais pedir para refazer. Não vamos pedir. Porque eu tenho que depois ficar cobrando, a diretora tem que ficar cobrando, a ATP tem que ficar cobrando para esse texto que já foi refeito vir para o professor. Então, a partir de agora, ou cuida ou vai ser bem descontado. Como o mito, tanto o mito quanto a lenda tem que ter título, tanto o mito quanto a lenda tem que ter parágrafo.
Então depende do tamanho do mito e depende do tamanho da lenda que vocês vão fazer. Só uma observação, né? Ali, ó, textos com nível de 8º ano, ok? Nível de 8º ano. Capricha, hein? Quero ver um mito ali bem show de bola e uma lenda bem legal. E cuidado, novamente, textos iguais serão desconsiderados. O prof lê um por um. Eu vejo os erros de concordância igual, eu vejo os erros de português igual, né? É muita coincidência, tá tudo exato, muita. Então tomem cuidado que estarei descontando. Qualquer dúvida, chamem o professor no privado, certo? Caprichem. Tchau, tchau.